Bom dia a todos. Meu nome é Chico Guariba, eu sou diretor da Mostra Ecofalante de Cinema. A mostra está no seu 13º ano. A Ecofalante é uma organização da sociedade civil, tem 21 anos, né, e ela foi criada para fazer um trabalho de educação para o desenvolvimento sustentável. A gente começou produzindo documentários socioambientais, que iam para as TVs públicas educativas, iam para as universidades. Com o desenvolvimento desse trabalho, a gente teve um grande intercâmbio nacional e internacional, e a gente acabou descobrindo uma produção de cinema, que a gente chama de cinema socioambiental, que virou pauta boa parte a partir do século XXI, né, que são filmes que discutem a nossa relação do homem com o meio ambiente. Virou pauta a partir da democratização do acesso às câmeras digitais. Então, há um boom de documentários e boa parte desse boom de documentários discute essas questões socioambientais. Aí a gente decidiu criar a Mostra Ecofalante de Cinema há 13 anos. Né? Existiam muitas mostras de cinema em São Paulo, mas a gente decidiu criar como uma plataforma de informação, e conhecimento para, através do audiovisual, debater os problemas contemporâneos. Então, mais que só entretenimento, ela é cultura, educação e cidadania. E ela promove debates, esses debates são fundamentais para a sociedade. Bom, eu queria dar boas-vindas a vocês, né, para participar. Fico muito feliz de ter essa plateia. Esse encontro sobre sustentabilidade na indústria do audiovisual nasceu já há muitos anos que a gente pensava, há 10 anos que a gente estava pensando em promover esse encontro, né? Que acho que é uma questão fundamental hoje na sociedade, para a indústria do audiovisual. E isso foi propiciado agora porque a gente acabou de fazer um guia de práticas sustentáveis para Film Commission de São Paulo. Né? Então, dando prosseguimento a esse trabalho, a gente bolou esse encontro em parceria com o Cinema Verde, né, com a Ariane e a equipe. Então, queria desejar para vocês um excelente encontro e que dê muitos frutos aí na troca de experiências que vocês vão trazer. Muito obrigado. Eu vou chamar a vinheta da mostra e depois a mesa ocupa aqui. Por favor, obrigado. Hoje é um dia de encontro, né, e de trocas. Acho que isso é o mais importante que a gente está aqui, né? Tem muita coisa para ser discutida, desenvolvida, pensada junto. Então, acho que esse é um momento aqui, como disse o Chico, espero que muitas coisas venham. Então, acho que isso vai trazer para a gente aqui, nessas nossas duas mesas. Meu bloquinho de notas online aqui. Eu acho que tem algo muito importante nesse momento que a gente está, que é finalmente discutir, pensar essas políticas, né, Ariane? A gente estava conversando, pensando em outros países, pensando em como o Brasil está, nas regiões do Brasil, as iniciativas tanto das produtoras privadas quanto pensamentos aí de política pública. Então, eu acho que é um momento muito simbólico, assim. Acho que como a Ecofalante sempre foi pioneira, né, nesses assuntos, pioneira em pensar um festival com essa temática socioambiental, acho que esse é um momento aqui também da gente pensar junto, assim, o pioneirismo está em pensar junto, que cresça cada vez mais esse pensamento. Então, hoje é esse dia da gente, oficialmente, esse é o primeiro encontro, né, sobre sustentabilidade na indústria do audiovisual. Então, que seja o primeiro de muitos. A gente tem 2 mesas, né? Essa primeira aqui começa já, e nessa primeira, a gente vai falar muito que em inglês, né? Eu não gosto dessa expressão, mas eu acho não gosto de usar a expressão em inglês, mas eu acho essa expressão bonita, que é o wishful thinking, né?
é o que a gente deseja, o que a gente quer, o que a gente está pensando, o que a gente quer para o nosso audiovisual, nossa sustentabilidade. Então, dessa primeira vai ter essa troca, e na segunda a gente vai falar de ações que já estão sendo feitas. Claro que na primeira a gente também vai falar, mas muito a gente vai falar nessa primeira do que a gente quer, né? E do que já está sendo feito, mas do que muito que a gente quer que venha aí, que seja. Então, elas estão divididas assim. Eu sou a Flávia Guerra, que vou fazer moderação, e eu peço que vocês também não fiquem esperando a gente vai abrir, né, os 3 nossos debatedores vão se apresentar, mas podem intervir no meio, não fiquem esperando lá na frente, não levanta a mão, a gente conversa, essa é uma troca, tá bem horizontal mesmo, tá bom? Acho que isso é bem bacana. E eu chamo aqui, agora sim, já a nossa mesa, a Ariane, por favor, Ariane Ferreira, palmas para a Ariane, maravilhosa, também pioneira nesse assunto. Vocês já devem conhecer, mas a Ariane é produtora audiovisual e cultural, né, tem mais de 30 anos aí de trabalho, e tem, né, como sócia fundadora da Cinema Verde, ela tem desenvolvido muitos assuntos, práticas, né, protocolos, consultorias nesse assunto. Então, eu acho que a gente tem muito que aprender com a Ariane, eu pelo menos tenho, né? E é membro fundadora da UPEX, União Nacional de Produtores Executivos. Eu não vou dar a ficha corrida dos 3, assim, porque é extensa, né? Maravilhosa e extensa. Estou resumindo. O Mauro Garcia, querido, por favor, vem para cá, que tem, né, 40 anos de experiência, maravilhoso, né? E, para resumir, atualmente é produtor, né, e presidente executivo da Associação Brasileira de Produtoras Independentes de TV, a Brave, entre tantas outras ações. Obrigada, Mauro, por estar aqui. Prazer receber o convite de vocês. Não, prazer é nosso. Vou pegar esse outro microfone também. E o Léo Ed, por favor, Léo, vem para cá. Queridíssimo. Léo também, né? Está começando agora, a gente está dando uma chance, né, para ele falar. E está sempre começo, isso é verdade. Hoje é um dia de começo mesmo, né? Então, o Léo tem mais de 25 anos de experiência, né? Ele é membro da FIPCA, né? Júri do M, está trabalhando agora, né, M? Está bastante trabalho, né? O M é dia 15 de setembro, como pouca coisa que tem, desde muito. Esse ano está bom, o M. Enfim, fiz essa apresentação rápida, cada um vai também trazer a sua fala, a sua experiência, e contar um pouco do que tem feito, pensado, né, do que tem se envolvido com o tema da mesa, mas a conversa aqui é mais ampla. Ariane, queria começar jogando para você, né, em que ponto a gente está, como é que a gente está. A gente estava conversando semana passada e eu achei muito interessante o que ela levantou, que é verdade. Aqui no Brasil, a gente sempre tem a sensação de que a gente está atrás. Está para trás. E aí aí até trouxe, né? Não, porque a França tem políticas já muito, né, à frente. Institucional, né, audiovisual, como política de Estado, não tem. Né? A Ariane vai falar melhor disso. Eu acho que a gente tem essa sensação que nós estamos atrás, nesse assunto, principalmente, porque o Brasil devia ser referência, né, de pioneirismo. A gente devia estar à frente, a gente devia estar sendo paradigma, por tudo aí que você já sabe. Mas a gente não é também, a gente está junto. E estar junto parece que a gente está muito atrás. Eu acho que é essa a sensação. Então, a Ariane vai falar um pouco disso e a gente vai desenvolver e comentar esse lugar do Brasil também. Bem-vinda, Ariane, obrigada. Obrigada a todos, todas aqui presentes. Obrigada, Flávia, os colegas aqui de mesa, Mauro, Ed. E eu quero fazer um agradecimento especial à mostra, que abriu esse espaço, essa oportunidade. Como o Chico falou, né, é tão importante a gente criar esses movimentos e esses impulsos, né, para fazer uma mudança. E essa mudança que a gente quer fazer aqui é muito importante. Quero também agradecer a equipe da mostra, né, o Chico, a Carol de Fundo, a Érica e demais, e a equipe da Cinema Verde, né, Carol, Maria, que também contribuíram. A gente está aqui organizando essa coisa com a mostra. Desculpa, eu estou com a voz um pouco rouca, então vai falhar. Se vocês não entenderem, falem, que aí eu repito.
E antes de falar um pouco sobre o que a Flávia introduziu, no começo a gente sempre fica um pouquinho nervoso, mas depois passa. Eu queria trazer assim, o propósito, o porquê que a gente está aqui falando de sustentabilidade, né? E eu acho que o propósito, a gente tem práticas, a gente tem leis, a gente tem protocolos, a gente faz Unicef, tira descartável, mas o propósito maior é a natureza. Então, quarta-feira passada, eu vim aqui assistir o primeiro episódio de uma série documental que chama Amazônia, Arqueologia da Floresta, da Tati Toffoli. E o Eduardo Neves, que é um arqueólogo maravilhoso, ele disse algo que me tocou e que tem a ver com o que eu tenho pensado muito. Ele fala assim, os indígenas, eles nos veem, eles acham que a gente tem uma visão exógena em relação à floresta. E eles têm uma visão da floresta, quer dizer, exógena de fora para dentro, e eles têm uma visão de dentro para fora. Então, isso quer dizer que eles estão integrados com a natureza, com o ambiente, né, com a floresta. E nós não. Nós estamos separados. Então, com essa separação, né, a gente se sentir à parte, e aí eu não vou aqui discorrer sobre o porquê, não é nada disso, mas é só para dizer que a gente desconectou. Nós nos desconectamos do que é o primordial, que é o meio ambiente, que é a natureza, que nos traz saúde, nos traz a vida. Né? E com isso, a humanidade começou a agir de uma forma um pouco, na minha opinião, prepotente, né? De só sugar e não dar nada em troca. Então, assim, o que a gente dá em troca são os resíduos tóxicos que a gente produz. Então, só queria lembrar isso, né? A gente tem aqui um guia, né, um roteiro, mas é legal a gente estar sintonizado com esse propósito maior que a vida. E aí... Eu até, desculpa que eu te interrompo, mas acho que vocês vão assistir já o A Queda do Céu, né, que estava em Cannes esse ano, e o Davi Copenaua estava em Cannes. E foi muito interessante que o Davi comentou ali, né, mas isso está no filme, está no livro dele, está na Filosofia Yanomami, enfim, que é isso que ele fala, que eles chamam a gente, né, o branco, vamos assim dizer, o homem urbano, de o povo da mercadoria, né? Tudo é mercadoria. O Krenak também fala muito disso, né? A gente só vê como extrair, não devolver. O que a gente devolve é lixo, é resíduo, é poluição. Então, acho que essa cosmogonia a gente devia aprender um pouco, né? Eu me senti bem ridícula quando eu vi aquilo na tela, assim, porque é um espelho na frente da gente, né? E eu falei, né? O ambiente em que a gente cresce e como que a gente evolui, né, para não devolver só resíduo, né? Desculpa te interromper, mas... Então, agradeço, estava sem microfone. Bom, mas retomando aqui o tema da mesa, eu queria compartilhar, assim, a gente, há 15 anos que a gente tem feito... Há 15 anos que a gente, né, que eu estou pesquisando, a gente começou essa iniciativa da Cinema Verde, e foi muito bonito ver o que já cresceu de iniciativas no mundo e aqui no Brasil também. Então, por isso que a Flávia mencionou, a gente não está tão atrás, assim, mas a gente está atrás no restante do que a gente precisa fazer. Então, eu queria compartilhar, assim, tem o London Film Commission, né, eles têm uma das primeiras iniciativas, já em 2008, eles já tinham um protocolo na cidade. As produtoras, naquela época, tinham que fazer 2 ou 3 ações de sustentabilidade nos filmes e comprovar isso. E aí eles foram evoluindo e hoje eles têm uma parceria com uma organização que chama Green Screen, que concede selos tipo Silver, Gold, Green, das produções que comprovem ações sustentáveis dentro das suas atividades. E evoluir um pouquinho mais, que eles dão um desconto de 3% a 5% para as produtoras que filmarem em locações que sejam parceiras do Green Screen. Além disso, eles criaram um programa de formação de equipe de sustentabilidade para atuar no set, né? Foi muito interessante. A outra iniciativa que eu queria compartilhar, né, de fora, não vou falar de muitos, mas é de Holanda. A Holanda, em 2010, 2011, eles começaram com a produção de um curta-metragem, não sei se foi curta ou publicidade, não lembro, mas onde eles tentaram fazer o máximo possível
de ações sustentáveis naquela produção. Pequenininho, para entender como é que funcionava. E aí, ao longo desse eles foram evoluindo, criaram lá os grupos de trabalho, né, as premissas e tudo mais. E hoje é interessante, porque uma das coisas que eles fazem, eles dão para quem vai fazer o seu longa-metragem, na etapa de desenvolvimento já, a produtora pode aplicar por um fundo para contratar um eco-manager para atuar no projeto desde a etapa de desenvolvimento. Muito legal. Isso é política pública. Aqui no Brasil, e aí tem outras iniciativas, por exemplo, Barcelona, França, tudo que ali é Europa, as produções eles precisam estar alinhadas com as leis ambientais das cidades, né? E aqui no Brasil a gente tem uma iniciativa que eu acho que é pioneira, tenho quase certeza, que é da SPCine, que dentro do edital de Cash Rebate tem lá itens de contrapartida ambiental. Então, as produções que queiram fazer alguma coisa, gestão de resíduos, compensação de emissões, o que for, eles aplicam lá e aí eles recebem, né, esse desconto, tem a pontuação e tudo mais. É inédito isso aqui, eu acho que nenhum outro não tem. Acho que a SPCine foi pioneira, né? E eu acho que agora a tendência é aprimorar e tudo mais essa iniciativa. E eu fiquei muito surpresa com o edital da Petrobras desse ano, que exigia, assim como a acessibilidade, exigia que as produções, todos os projetos tivessem uma contrapartida ambiental ali na proposta também, que seja qualquer tipo de projeto. Então, eu achei incrível, né? Porque é isso, é disso que a gente precisa começar a falar, né? Porque, aos poucos, as produções já estão implantando os canais, já tem canais, a gente vai ter exemplos daqui a pouco, que já tem protocolos de produções nacionais, né, efetivamente acontecendo, e tem produtoras também que espontaneamente decidem fazer isso nos projetos delas. Então, é muito legal. E aí, para voltar aqui um pouquinho, eu acho que assim, a gente está nesse movimento, né, e eu acho que a gente estava falando ali fora, né, Léo? A gente precisa, isso aqui faz parte de algo que é um pilar para a gente, né? Que é a sensibilização e engajamento das pessoas, para a gente poder fazer esse movimento. Então, tudo começa com isso. Tudo começa com esse engajamento. Então, esse evento aqui, ele é muito importante nesse sentido, porque isso vai reverberar não só em vocês, mas vocês vão sair daqui, vão comentar e vão estar mais atentos. Então, essa é um dos nossos propósitos de estar aqui, né? Criar esse movimento mesmo. E a gente pensa também que, por exemplo, o que é sustentabilidade, né? Para mim, ela é muito ampla. É como eu falei no começo, sustentabilidade para mim é vida, né? É simples assim, é só olhar a cadeia da natureza, qualquer elemento da natureza, uma planta, um organismo, né? Ali tem uma cadeia e ela é perfeita, né? Então, a sustentabilidade para mim é isso, né? A gente fala muito de socioambiental, queria comentar isso também, e agora está na moda o ESG, né? Há uns anos atrás a moda era sustentabilidade, agora é ESG, né? Vai mudando não. E é muito legal, porque assim, só que eu percebo que muita gente ainda, muito eu não sei, mas existe um movimento de pessoas colocarem atenção no ambiental, no social, e esquecer a governança, né? E aí a gente está aqui para falar disso também, porque é importante, né? Mauro e Léo vão falar daqui a pouco, eu não vou pegar a fala deles aqui, mas é importante a gente ter essa engrenagem. É uma engrenagem que a gente só vai fazer essa mudança se a gente engrenar as iniciativas de governo com as produtoras, produtores, com a equipe, elenco, com todo o nosso setor, porque a gente tem um potencial muito grande como audiovisual, não só de atingir o público que trabalha, né, os nossos colaboradores, fornecedores, com essa mensagem, com essa nova cultura, mas o público em geral também, né? Porque se você tem na tela alguma mensagem, mesmo que o filme, eu sempre falo isso, né? O filme não precisa ser sobre o meio ambiente social, mas ele pode ali na tela incorporar alguma mensagem, né? Ou nos créditos finais, esse filme ou essa série teve os cuidados ambientais na sua produção, alguém vai ler aquilo ali, né? No lançamento do projeto, falar sobre isso, olha, a gente divulgou, a gente fez
gestão de resíduos, a gente zerou descartável plástico, a equipe de arte mandou a madeira toda para biomassa, né? Não foi para aterro. E vai divulgando isso, as pessoas vão ouvindo. Então, na minha opinião, o audiovisual tem um potencial muito grande de disseminar essa ideia, e não só como ideia. Eu acho que aqui a gente começa a falar de colocar em prática. A gente já está colocando em prática em algumas produções aqui no Brasil, precisa ampliar, e a gente precisa colocar em prática também, desculpa, deixa por um monte, mas a gente precisa colocar em prática também entre nós, né? Como associações, entidades, né? A amostra, os outros festivais, a gente precisa colocar em prática, sair com um projeto, né? Para a gente avançar, um plano de ação para a gente avançar. E assim, minha visão, meu sonho, eu já fui muito chamada de sonhadora, eu não tenho problema com isso não, eu sou mesmo. Meu sonho é que talvez a gente possa se tornar uma referência, né? Mundial, né? Eu acho que a gente tem esse potencial, o nosso audiovisual é potente. Então, tem mais coisas para falar, então eu vou parar aqui, porque senão eu se deixar eu falando. Então, eu vou parar por aqui. Obrigada. Ela não vai parar, não, ela vai voltar aos assuntos aqui. Mas é interessante isso que você fala, só uma pontuação. Quando a gente estava conversando também sobre essa cadeia, né? Assim, tem que ser um ciclo, né, sustentável, reciclável, né, uma cadeia, uma ponta puxa a outra, que puxa uma, que puxa as pessoas que estão assistindo. Né? E aí eu até comentei que festivais, hoje em dia, que eu frequento, e bastante gente aqui frequenta, obviamente, todo mundo frequenta algum festival, mas os internacionais, festivais como Cannes, Veneza, Berlim, quando você, hoje em dia, pensando na outra ponta ali, né, quando você termina o credenciamento, né, online já, você não consegue ter sua credencial se você não pagar a taxa ambiental da cidade. Né? Cannes, acho que está 21 euros, 20 e pouco. Veneza cobra o credenciamento de imprensa, Cannes não, mas aí é um pouco mais caro, mas já embute essa taxa, que é a taxa que eles usam, né, para minimização dos impactos. Cannes é uma cidade pequena, né, então ainda tem esse impacto que quintuplica, sei lá, mais do que isso, a população em um período muito curto. Veneza, então, tem milhões de questões ali ambientais. Né? Então, eu acho interessante que ele já impõe, né? Claro que é uma imposição, mas, ao mesmo tempo, isso vira praxe. A gente nem questiona, tipo, a gente está contribuindo, né, para a gestão ambiental ali do lugar, mais do que um evento, né, que quer só atrair turista e tal. Então, eu até comentei, a gente às vezes fica, é mais uma obrigação, é mais uma coisa que eu tenho que cumprir e tal. Mas eu acho que os festivais brasileiros deviam começar a pensar, não sei se cobrar, não é isso, mas como colocar isso como política mesmo, né? Política ali de todo dia. Né? Gramado, por exemplo, começa hoje, eu estou indo para lá e eu vou pensar, eu vou dar uma observada como é que a cidade ali está tratando isso, ainda mais o Rio Grande do Sul, que esse ano está com essa questão horrível. Eles não desistiram de fazer o festival, né? Muito por isso também. Então, a outra ponta também tem que estar envolvida, né? Queridos, Léo quer começar? Mauro? Quem quer falar? A palavra está aberta aí também, tá, gente? Obrigado, Flavinha. Obrigado à mostra pelo convite, Chico, toda a equipe, Cinema Verde, a Ariane também, toda a equipe. Prazer estar aqui com o parceiro de longa data, Mauro Garcia. Acho que a Ariane já falou muito bem, muita coisa. Vou tentar não repetir, mas vou, de propósito, repetir algumas coisas que eu acho também importantes. A primeira necessidade é uma necessidade de mudança de cultura. Acho que a gente está atrás como sociedade, não como iniciativas, acho eu. Porque a gente precisa mudar muito a nossa cultura. Né? A gente viu aí uma gestão passada liberando coisas em relação ao meio ambiente que, assim, acho que eu não vi em nenhum outro lugar do mundo. Né? Então, de fato, a gente tem um problema sério aí. E eu sou, para me apresentar, sou Leonardo Ed, sou produtor, diretor e presidente do sindicato, do SICAV, e vice-presidente da Firjan. Sou engenheiro de formação, fiz engenharia civil para poder fazer meio ambiente e geotecnia. Então, sou formado em meio ambiente
fui do Greenpeace durante 10 anos, radical do Greenpeace durante 10 anos, e aprendi, de fato, que meio ambiente somos todos nós, né? Tudo faz parte do meio ambiente. Então, não adianta a gente separar, tem que cuidar de uma árvore, tem que cuidar de uma planta, de uma muda, então, temos que cuidar de todos nós. E cuidar de todos nós é cuidar do mundo, né? E a gente, do audiovisual, das artes, tem uma responsabilidade ainda maior, porque a gente influencia de fato, né? Vamos falar do cinema e do audiovisual, que é a locomotiva aí dessa influência. A gente precisa influenciar com a nossa arte, seja nos créditos finais ou iniciais, alguma mensagem, seja as mostras, né, de cinema ambiental que trazem os filmes, as séries, enfim, os conteúdos que mostram, não necessariamente são didáticos, né, o que é melhor ainda, né, mas que mostram as culturas. Acabei de fazer 2 documentários ano passado sobre isso, mostrando a convivência entre o ser humano e os animais, a convivência entre a natureza e o ser humano, como se dá isso, porque não é simples. Não adianta preservar simplesmente, né? A gente está aqui no mundo, e não pode destruir, mas também estamos, então precisa haver uma convivência, né? E a gente precisa, antes de tudo, de educação. E educação não só o que a gente vai influenciar, mas os governos, aí sim entra, né, o Estado, precisa ter isso na escola, porque cultura se muda na escola, né? Senão a gente vai aqui sempre enxugar gelo. A gente muda um, muda outro, mas vem toda uma geração com as mesmas questões. Obviamente, a regulação é importante, né? E tem uma coisa que a gente estava falando ali fora também, que os governos precisam, e iniciativa privada também, mas principalmente os governos, a gente tem um volume de compras públicas no Brasil gigantesco, né? Então, o país precisa investir em desenvolvimento nativo, de tecnologia nativa, tecnologia própria, né? Botar Ministério, obviamente, do Meio Ambiente, junto com educação, junto com ciência e tecnologia, junto com cultura, e desenvolver. Vamos desenvolver tecnologias. Tecnologias não é necessariamente a tecnologia como a gente entende, mas processos, né? Soluções para isso que a gente está falando. Então, começa a ficar muito fácil, porque a gente entende, a gente sabe, né? Tanto do lado do audiovisual que estamos falando aqui, tanto quanto do lado do meio ambiente. E aí é muito importante a mostra, Cinema Verde, tudo isso para engajamento. Como a Ariane bem falou, a gente precisa sair daqui e multiplicar, gente. Não adianta vir aqui, escutar, debater e tal, e a gente não multiplicar, porque, em princípio, quem está aqui está todo mundo parceiro no engajamento. A gente precisa engajar quem está ali na Paulista, quem está passando na calçada, que é quem realmente vai multiplicar para dentro de casa. E a questão das Film Commissions é muito interessante, falando do audiovisual, porque tem a questão da SPCine, que já tem um extra, né, para quem tem uma produção sustentável e tal. E agora precisa ter isso para as locações, para os fornecedores, para dentro de casa também, né? Tem algumas Film Commissions aí no mundo que você dá mais 5% de cash rebate se a produção for sustentável. Então, é o ciclo que a Ariane está falando. Se esse ciclo não existir, nada vai para frente. A gente vai enxugar gelo, vai andar, mas não vai funcionar. Então, a gente precisa reunir, e até proponho que a gente faça isso a partir da mostra, faça uma reunião, já introduzir a Firjan na história, né? Hoje a gente tem o guia. Aliás, se puder botar aqui o QR Code do guia, para quem quiser baixar, a gente tem um guia, e é um guia, não é um protocolo, não é uma regra, mas é o guia para produções audiovisuais, que a gente lançou no ano passado, no Festival do Rio, e aí a gente está se reunindo para tentar desenvolver um guia único, né? Alguma coisa com uma massa crítica muito mais evoluída para a gente ir avançando. A gente aprendeu com o Covid, né? Covid a gente fez protocolo, de fato. A gente tem que chegar nisso, tem que chegar a um protocolo, tem que chegar a regras, claro, e funcionou super bem. Então, tem práticas, e aí a gente fala dos desafios, né? Tem práticas muito simples, que fala-se muito do custo de implementação, que realmente existe um custo de implementação, mas tem práticas muito simples que a gente pode fazer também dentro de casa.
questão da economia circular, é uma coisa muito simples de se fazer, a própria gestão de resíduos, transporte sustentável, que não necessariamente são carros elétricos ou híbridos, mas você não tem uma pessoa por carro, já é um transporte sustentável, né, ou mais sustentável do que ter uma pessoa por carro. A questão da alimentação. Tem um caso aqui, aliás, em relação aos guias, queria citar também o PGA. Eu sou membro do PGA e a gente faz uma discussão lá interna, e o PGA já tem que é o Producers Guild of America, já tem um guia muito, muito consistente, com vários exemplos, várias formas de ter uma produção green, como eles chamam. E tem um estudo de caso do X-Files, do Arquivo X da temporada 11, que a taxa de desvio de resíduos foi de 70%, foram mais de 125 mil garrafas plásticas economizadas e doação de mais de 2.500 refeições. Isso economizando quase $150 mil na produção. Esse está lá, tem no site do PJ, se quiser eu posso mandar para vocês. É um paper sobre esse case, que com isso tudo economizou $150 mil na produção. E um ponto, para terminar aqui minha fala, que eu queria levantar, que é o impacto da tecnologia, que a gente pouco fala, né? A tecnologia, na verdade, impactou para facilitar, para economizar papel, por exemplo, e tal, mas a gente chegou num ponto, ainda mais com a evolução da inteligência artificial, que os servidores e os processadores no mundo inteiro estão gastando aqui, eu peguei o dado aqui, 4% das emissões globais de gases de efeito estufa são dos data centers. Tá? E a quantidade de água que é utilizado para resfriar os servidores e os processadores é uma coisa gigantesca. Então, isso é algo que a gente vai precisar atacar urgentemente, ainda mais com a evolução da inteligência artificial, que está todo mundo utilizando ali o ChatGPT o tempo inteiro e tal. Tem até um estudo que eu vou tentar achar aqui enquanto a gente fala, que é um dado alarmante. O Google disse que a pegada de carbono deles aumentou em quase 50% a partir da questão da inteligência artificial. Então, é algo que eu queria jogar aqui para provocar, que é a questão da tecnologia. Obrigado. 50% é muita coisa, né? E foi tão pouco. A gente só está começando. Preocupante. Obrigada pelas considerações. Queremos o paper, sim. A gente, né, vamos dividir, vamos ver. Bacana. Só em água, né? E plástico. Eu achei interessante um ponto aqui. Isso não é uma crítica, hein? Que eu adoro água com gás, sou super responsável. Mas o Cinesesc, por exemplo, outro dia eu fui comprar uma água com gás, e o Cinesesc, o Sesc todo de São Paulo, não vende mais água. Eu falei, mas se eu quiser comprar uma água, tudo bem. E eles disseram, não, é por causa do plástico. Né? Um é para democratizar o acesso à água, como política, e o outro é a questão do plástico. Aí eu falei, tá bom, né? Fiquei quieta. Eu falei, mas põe bebedouro de água com gás. A pessoa super correta. Mas eu achei interessante, assim, porque é isso, é um modo de educar com uma instituição, né, que o SESC é, sem impor no sentido palestra, né, debate e tal, não. Não, apenas foi. Então, você quer dizer, a água tem uma bandejinha ali com os copos, você pega a sua água, num bebedouro bom, bacana. Eu achei muito interessante, porque é isso. Se quiser beber água, ela é gratuita, mas é essa que tem. Assim, eu achei interessante, porque foi um jeito sutil de mudar uma política, entendeu? Eu achei inteligente. Queria ainda água com gás, mas tudo bem. Mauro, por favor. Obrigado aí aos organizadores da mostra, o Chico, a Ariane, pelo convite, a Flávia, meu companheiro de luta aqui, o trabalho, o Léo, enfim, prazer em estar com vocês. Eu vou, para não repetir, mas eu vou abordar uma outra coisa, um outro ponto de vista que tem a ver com a questão da política pública e a participação da sociedade civil, né? Ariane, a gente não está atrasado em narrativas, não está atrasado
na produção audiovisual, no fazer filmes que tenham a temática do meio ambiente, né? Eu entendo meio ambiente, como você falou, não sei por que o ser humano não se acha parte do meio ambiente, né? E ele é um predador, né? Nós somos predadores. E é aquela coisa, eu coloco o meu lixo do lado de fora, já não é mais comigo, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? Só tem, né? Mas eu não tenho nada, né? Não tem lado de fora, né? Então, no mesmo planeta, quer dizer, nem no planeta, na mesma rua, né? Com a vizinhança, eu já acho que não tem nada a ver comigo. E só para, antes de trazer o meu ponto de vista, a governança que entrou, é porque a governança é a prática, né? Ou pelo menos a tentativa de colocar em prática, né? Nem sempre a prática se confirma, né? Mas é a tentativa de colocar em prática, né? E eu vou trazer um pouco, talvez seja um pouco crítico, mas o Léo conhece um pouco dessa minha fala. Eu gosto muito de trabalhar a questão da institucionalidade, né? Então, o que eu acho que onde nós estamos atrasados é em esse exemplo, por exemplo, que você trouxe, Flávia, de Cannes, de Veneza, assim, me lembrou muito a ida a um dos lugares mais bonitos do mundo, além da minha cidade, o Rio de Janeiro. Eu moro em São Paulo já há muito tempo, mas é a minha cidade de coração. É a ida a Fernando de Noronha. Você paga a taxa ambiental, porque tem que pagar e pronto, né? E pronto. Porque tem um compromisso, com o meio ambiente, com a sustentabilidade. E aqueles que reclamam, por exemplo, quando se institucionalizou o cinto de segurança, quanta gente se rebelou e achava que o cinto não é importante. Hoje já foi, né? A acessibilidade, gente, agora é recente, nos editais da Paulo Gustavo, criticando a... Gente, pode ter errado na dose, ok, talvez, mas a questão da acessibilidade assim, tem que ser e pronto, né? Quer dizer, ou a gente se compromete com isso, ou a gente vai ter uma sociedade aí aumentando a exclusão que nós já temos, né? Então, assim, tem que colocar sim e temos que trabalhar. Talvez a dose pode ser, mas é uma questão que a gente não pode ignorar, né? Então, assim, a institucionalidade da questão da sustentabilidade, não com a planta, assim, não, tem a ver com a gente, né? A sustentabilidade, e não é a sustentabilidade só do meio ambiente que parece externo a nós, é na questão social, na questão econômica. A sustentabilidade passa por isso tudo. Igualzinho ao audiovisual, que tem, e aí nós temos uma parcela de atraso em relação ao entendimento do poder público, não é só do executivo, do legislativo também, de incluir questões de sustentabilidade em todos os lugares onde o audiovisual estiver presente, desde a formação, desde a escola, desde a academia, enfim, desde muito antes, até as linhas de fomento, né? E aí eu sei que tem muita gente que diz sustentabilidade custa caro, né? Descartar custa caro, não sei o que custa caro, buscar um fornecedor que tenha alimentação que tenha as práticas sustentáveis custa caro, gente. Não custa caro é a gente se matar todo dia, não é? Custa caro é morrer e não fazer, né? Morrer dessas questões. Então, qual é o aspecto da institucionalidade? E aí tem muito da sociedade civil. Eu vou pegar só um exemplo agora recente, que assim, nós estamos, de novo, com o Conselho Superior de Cinema, do qual eu faço parte, e o Léo também, assim, e essa questão não aparece lá. É tarefa nossa, viu, Léo? Assim, e agora, no novo plano de diretrizes e metas para os próximos 10 anos, é obrigação nossa levar esse assunto. Esse assunto tem que estar incluído. Então, não é... Quando a gente fala do audiovisual, assim, e eu sempre tenho o Alfredo Manevi, também foi presidente da SPCine, o nosso colega de conselho, traz sempre lá os 3 eixos, né? Nós temos o eixo econômico, no audiovisual, o social e o simbólico, que tem a ver com a cultura. Muitos se apegam só ao lado da cultura, né? Esquecem o social, né? Inclusive dos empregos, das relações de trabalho, né? Que são importantíssimas e foram. Na Covid, a gente
se debruçou sobre isso com os protocolos e esquece até do econômico, porque qual o problema de ter rentabilidade? Mas a rentabilidade, como você falou de mercadoria, ela não pode ser predadora. Então, tudo isso faz parte de sustentabilidade. Enquanto a gente não enxergar que todos esses aspectos são relevantes, inclusive na produção audiovisual, nós vamos estar com nossas experiências, são todas lindas, são todas importantes, são todas maravilhosas, mas a gente não tem o nosso colchão da institucionalidade. A gente tem que levar isso, e esse é o papel da sociedade civil, não esperar dos governos e levar essas questões para serem incluídas em todas as políticas e práticas públicas. Né? Então, agora, nós temos está em pauta uma regulação de vídeo por demanda. Isso aparece lá? De jeito nenhum. Então, nós estamos falando dos futuros aqui em relação ao audiovisual, onde essa questão não aparece. Então, se o poder público, se o legislativo não contemplou o executivo, a sociedade civil, representada nas instâncias, nas entidades ou nas instâncias onde a sociedade civil participa, tem que levar essa questão. Então, para mim, é a institucionalidade. Filme Commission, a gente pode contar no dedo, aí nós estamos atrasados, mas muito atrasados. Pode contar no dedo quantos filmes Commission nós temos. Né? A SPCine, eu faço parte da comissão do Cash Dente, né? Essa questão foi trazida lá. A gente tem poucas. É ridículo. No Brasil, um país desse tamanho, nós estamos aqui o último Ventana Sul na Argentina, né? Infelizmente esse ano não será mais lá. A gente viu um painel em que as províncias, né, um país bem menor do que nós, em população e em tamanho, mas todas as províncias ou têm film commissions instaladas ou em fase de instalação. Nós aqui contamos nos dedos. Então, assim, nossos colegas, nossos companheiros aqui de América do Sul têm isso organizado, nós estamos atrasados. Por que é importante? Porque quando a Film Commission se organizar, essa questão já tem que estar lá. Então, institucionalmente, a gente vai reverberando ao lado das práticas, mas vai construindo todo um arcabouço de institucionalidade que, em pouco tempo, vai parecer acessibilidade, vai parecer o cinto de segurança. Enfim. Então, acho que esse é um papel importantíssimo. E aí, esse painel, enfim, cada vez que todas as iniciativas que vão nesse sentido, de repercutir e cobrar do poder público, em qualquer instância, né, seja executivo, legislativo, e o papel do judiciário também, enfim, mas cobrar de que isso seja incluído. Não há mais como não tratar de sustentabilidade. Obrigado. Queria compartilhar um pensamento, uma experiência, na verdade. Quando eu comecei lá atrás com o Cinema Verde, e aí eu fiquei super entusiasmada, porque uma das produtoras, né, a Bossa Nova Filmes, a gente começou a implantar lá dentro e foi incrível, porque eles abriram as portas e tal, e eu me entusiasmei muito. Falei, oba, o mercado está querendo fazer esse movimento. E aí bati na porta de muitas produtoras, tentei assim, depois de alguns anos conversei com a SPCine também, e aí eu percebi que todos se encantavam com a ideia, achavam super legal, mas na hora de meter a mão no bolso para colocar alguma coisa que seja em prática, era difícil. As pessoas, os produtoras, eles não, ali no orçamento, eles não tiravam nem, seja assim, 0,001% para fazer qualquer coisa. Porque a prioridade, eu entendo isso, né? A prioridade é a obra. Né? Então, o que a gente está falando aqui é que talvez essa prioridade tem que ser um pouco mais flexível para a gente poder fazer esse movimento. E aí chegou um momento que a gente falou bem assim, ó, eu acho que só vai funcionar se for mandatório. Só vai funcionar se for mandatório. E aí é quando acontece agora a SPCine, né, a Petrobras. Claro que tem produtoras também, publicidade, que tem isso, não estou generalizando, quero honrar essas produtoras, né, e aqui tem alguns presentes também. Mas, por exemplo, os canais, né, os streamings chegaram, né, a gente vai ver exemplo daqui a pouco, mas chegaram com um protocolo, né, que precisa fazer e pronto, não tem essa, vai ter que fazer. E é isso, é o que, infelizmente, e é o que a gente está conversando aqui, que não precisa ser dessa forma, né? E aí eu só queria falar uma coisa em relação ao Google, né? Eu falo, gente, nuvem não é nuvem que está no céu, nuvem é um prédio.
ele existe. E aí eu queria trazer algo de experiência também, porque eu acho que o advento do digital, das câmeras digitais e tal, quando a gente filmava em película, a gente tinha lá quantos frames por cena? Frames não, quantos takes por cena? Tipo, 3, 4? Mas quando era 5, era tipo, temos dinheiro. Cada vez que você escutava aquele barulhinho do negativo rodando, ficava todo mundo desesperado. Todo mundo assim, em pânico. E aí, com a digital, então, para isso, o que acontece? O criativo, os produtores, todo mundo se empenhavam, as pessoas se empenhavam para planejar o que ia filmar. Com o advento do digital, isso... Aí depois eu fiquei sabendo que o Fernando Meirelles falou sobre isso numa matéria uns anos atrás, que assim, não, vamos lá, vamos garantir. Só que assim, não é garantir espaço em como é que chama? Um HD, é garantir espaço no servidor, é garantir espaço. E aquela imagem vai ficando lá eternamente, ninguém deleta. Né? Assim, documentário eu até entendo não deletar, mas ficção, publicidade, né? Deleta, manda embora, porque isso ali vai ocupar espaço num ambiente que é o que o Léo trouxe aqui, que eu achei super importante, super legal. E aí, para finalizar, eu queria trazer duas coisas, pode? É um exemplo que você trouxe, exemplo, achei o máximo, porque é um exemplo que a gente tem visto na prática, que a gente fala, né? A Carol está aqui, para convencer, é uma ação muito simples, convencer as pessoas a não usarem copo plástico. Aí eles ganham a canequinha, a garrafinha, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas assim, só como exemplo. Então eu falei, vamos pensar, quanto custa para fazer um copinho de plástico? Só água. Acho que de 1 a 3, 4 litros de água para produzir um copinho de plástico descartável, que dura 30 segundos, 1 minuto no máximo. Né? E aí você faz essa conta. Eu sempre dou esse exemplo, porque tá tipo assim, vai entrar na cabeça. Você multiplica 800 copos numa série de ficção, vamos para o top, né? 800, 900 copos por dia, vezes 5 diárias, vezes 10 semanas. Sabe quantos litros de água que você gastou para ter o copinho que dura 30 segundos? Quase 1 milhão de litros de água. É muita água. Com um monte de gente passando sede. Então, assim, fora os outros recursos. Então, eu queria trazer esse exemplo também, que eu acho que é legal, sabe? É legal dar número, né? Eu acho que isso impacta de uma forma positiva. E, por fim, queria trazer um ponto aqui que é sobre formação, que eu acho que a política pública pode ajudar na formação, porque existe agora uma equipe surgindo de sustentabilidade, né? Voltando aqui para o nosso ambiente do audiovisual. E as pessoas não sabem como fazer, o que fazer. Então, a gente precisa formar essas pessoas. O Cinema Verde está formando, tem outras iniciativas também que estão formando pessoas para estar no set, no dia a dia da produção, né? Para ir implementando essas ações. Então, isso é legal, que eu acho que a política pública pode incorporar isso. E também, eu levei um tapa na cara lá no evento da Cinemateca ano passado, porque a gente começou a falar, cadeia de produção, e aí uma galerinha veio de um coletivo periférico de São Paulo. Falou, tudo bem, isso aí custa dinheiro. A gente não tem dinheiro para fazer isso aí que você está falando. E se a gente ganha edital, tipo 100 mil reais para fazer um projeto de um curta-metragem, né? Então, assim, eu acho que aí é expandir não só para as produções que já estão aqui, de produtoras, né? Já estão no mercado há muito tempo, já tem uma estrutura, mas expandir para essas iniciativas também fora do eixo Rio-São Paulo. Iniciativas, né? Tem o cinema indígena agora, tem o cinema negro, tem o cinema periférico. Então, assim, essas pessoas também, essas iniciativas precisam estar agregadas dentro, e aí, sim, eu acho que talvez a política pública pode entrar ajudando até a gente caminhar sozinho também, né? Era isso. Obrigada, Ariane. Alguém quer fazer uma observação? O Léo? Posso eu, enquanto isso? Evoluindo nesse debate, assim, lá no Senai, no SESI Senai, a gente está criando um curso, né, uma capacitação de sustentabilidade, aí eu acho que a gente tem que criar esse técnico, né, mesmo, criar mais quantidade de gente que possa ser contratada, não só a cultura em si, mas possa ser contratada para ajudar
as produções e as produtoras, né? Dentro das empresas e também nas produções. E tem uma outra trilha que eu chamo de desenvolvimento humano, que a gente tem e pode ter num lugar como o SESI, o Senai, que é trabalhar essa cultura desde as bases, né? Do que é o meio ambiente, de como fazer e tal, porque é o que o Mauro, todo mundo está falando, mas o Mauro endereçou aqui, da questão social. A favela já é um problema para o meio ambiente. Para quem está lá, para o ser humano que está lá e para a natureza que está lá, para todo mundo, né? Então, a gente precisa considerar essas diferenças. Agora, tem iniciativas muito simples. Essa do plástico. Na verdade, a iniciativa de redução do plástico é simples, né? Qualquer empresa pode distribuir copos, canecas, canudos, né, muito facilmente. A gente sabe que é barato fazer isso, né? Pelo impacto, pelo retorno, inclusive de marketing. Aí o ESG, né? Ele vem de novo, é um novo passo do marketing para algo que já deve ser feito há muito tempo. Então, ele é necessário. E o que a gente deve fazer, voltando para o audiovisual, é parar de ser tão consumista. E aí, a gente, ser humano, mas no audiovisual, é parar de filmar tanto, gente. A gente filma que nem uns loucos. Até documentário. As pessoas deixam rodando. Ah, não, tudo bem, está rodando, está se arrumando, eu não sei o quê. Não é por algum objetivo específico. É porque é fácil. Ficou fácil. E isso veio, e o Fernando falou disso lá atrás, para você fazer um longa-metragem para a sala de cinema, para uma plataforma, para o YouTube ou para qualquer coisa, o cuidado tem que ser o mesmo. Não faz sentido você ter uma arte pior porque o filme vai para o YouTube e não vai para a sala de cinema. Não faz sentido você ter um figurino pior por uma coisa ou outra, uma maquiagem, por aí vai. Então, com a digitalização, e aí expandido para o mundo, né, a gente está muito pior na nossa atenção e na nossa reflexão por conta desse consumo desenfreado de dados que a gente tem. De novo, volto, eu chequei aqui, é 50% mesmo, né, do Google, só o Google. Tá? Porque tem que lembrar que a inteligência artificial está em tudo que a gente faz. Né? O ChatGPT é relativamente novo, mas a inteligência artificial já está aí. Se agora aumentou 50% por conta da eletricidade, imagina para frente, a gente vai ter que parar, isso é um fato. E o ser humano, e termino por aqui, o ser humano tem um problema sério, ele só para depois que destrói alguma coisa. Né? O exemplo da bomba atômica, para mim, é perfeito. Né? Porque só parou quando falou, opa, fomos longe demais. E aí tem aquela famosa curva do point of no return, que é em inglês, que é a expressão, e que a gente está chegando. A gente chegou no point of no return disso aqui. Ninguém mais consegue viver sem um smartphone, sem estar conectado. Agora, a gente vai chegar no ponto onde, da inteligência artificial, da tecnologia, da gente não poder parar. Aí são prédios e mais prédios, e normalmente em lugares que deveriam estar preservados, porque está lá em cima. O prédio precisa estar num lugar frio, né, num lugar que tem um meio ambiente favorável a resfriar aquilo ali. Então, é no norte, é na Sibéria, é na Groenlândia, enfim, lugares que, de repente, tem um prédio gigante da Meta. Tem um prédio gigante da Alphabet. E são prédios gigantes, não são os servidores que a gente tem na empresa. São prédios gigantescos. Então, a gente diminui. Aqui, eu tenho 210 mil fotos, que não estão aqui, obviamente. Estão lá num servidor que se acumulam em servidores no mundo, porque todo mundo se fala. É quase tudo AWS, gente, é quase tudo Amazon. Tem poucos servidores também no mundo. Né? Então, e se você se sente seguro, que, não, está aqui, está ali e tal, não, está no mesmo lugar. E, de novo, um prédio, um bunker, é cimento, é concreto, é eletricidade, é água, é metal.
É tudo isso, gente. Então, assim, a gente precisa mesmo mudar a chave. Mesmo a gente que está aqui, se a gente olhar para dentro, a gente faz muita coisa que estraga aí o mundo. Então, queria deixar essa mensagem aqui. Obrigada, Léo. Quer completar? Ok. Alguém tem algum comentário? Acho que tem um microfone. Assim. E aí eu até acrescentaria, enquanto o microfone chega nele, a publicidade, né? Porque a gente pensa em políticas públicas, mas a publicidade está fora disso, né? Então, que também é outra questão, porque né, consome, filma muito, gasta muito. Bom dia, agradecer a Ecofalante, a Ariane, pela oportunidade de ter essa mesa aqui. Eu sou Nuno Godolfino, sou produtor, trabalho aí ao longo do tempo com diferentes produtoras, vi diferentes culturas de lidar com o meio ambiente ao longo desses 30 anos de profissão, né? E acho assim fundamental a proposta de que a gente tem que realmente começar a fazer alguma coisa, e essa transformação, né, ela passa por um planejamento maior, sabe? Eu vi diferentes produtoras fazendo, começando, experimentando coisas, transformando formas de fazer, né, começando a pensar nesse meio ambiente, né? Mas o que a gente precisa, de fato, é dessa grande mudança cultural, né, dessa educação, dessa descoberta da educação do meio ambiente e envolver isso dentro do nosso dia a dia, né? E sabe, dentro dessas várias produtoras com quem eu trabalhei, eu acho que tem uma, né, que merece ser lembrada, né, que é a Pindorama Filmes, do Estevão Ciavarta, que quando eu trabalhei com eles lá ainda, não era 2000 e pouco, 2005, 2006, a gente estava lá fazendo o pé de quê, e o Estevão já estava pensando, dizendo, vem cá, a gente tem que neutralizar esses carbonos todos, e eles começaram a plantar árvores e começaram a tomar atitudes ecológicas, né, e sustentáveis na produção, lá atrás, quando isso não era moda, quando não se falava em ESG, quando sustentabilidade estava começando a se formar como um conceito, né? Hoje, né, a Pindorama Film ela não é mais carbono zero, ela é carbono negativo, né? Ou seja, ela planta muito mais árvores, ela tem procedimentos, né, de sustentabilidade na sua produção que garantem que ela, né, no final do ano, ela tenha ajudado a reduzir a pegada de carbono do mundo. Né? Então, eu acho que isso é uma referência para nós e, de certa forma, uma meta que a gente tem que ter também. Né? Eu acho que nós, enquanto produtores de conteúdo, enquanto produtores do pensamento que move a sociedade, a gente tem que assumir essa vanguarda. Né? Então, eu peço aqui para os amigos aí do Conselho de Cinema, né, que levem essa mensagem um pouco mais à frente. Né? Eu acho que a gente tem que pensar, de fato, a gente tem problemas estruturais, realmente, é o exemplo que a Ariane estava dando. Né? As pequenas produtoras aqui e ali, elas não têm ainda, né, nem a estrutura, nem o conhecimento para poder, sabe, bancar uma mudança dessas. Então, o que a gente vai fazer para fazer isso? Sabe? Eu acho que botar nos editais é um caminho, botar via as film commissions me parece também um caminho natural, mas a gente tem que achar alguma maneira de que empresas ou empreendimentos de formação, e mais do que de formação, de assessoria para essas produtoras todas, disponibilizar esse conhecimento para que cada edital, cada recurso que entre para se fazer cinema, essas ações estejam já incluídas, embutidas e envolvidas. A gente tem que naturalizar esse processo. Né? Então, eu demando para vocês aqui, meus amigos do Conselho de Cinema, o que a gente vai levar para a próxima reunião do Conselho? É ótima observação, e era no que eu estava conduzindo com os colegas de mesa, nesse sentido do que eu chamo de institucionalização. Né? Assim como a Cinema Verde, né, e todo o trabalho da Mostra Falante, assim, a Brap também está envolvida num outro projeto que é de formação, junto com a Panvision, que organiza o Festival Audiovisual do Mercosul, de construir também essas pessoas, como o Léo falou também, de SED e SENAC, construir pessoas que possam estar dentro da equipe. Por que não uma pessoa presente na equipe, ainda mais se os editais e a política pública assim exigir, de ter uma pessoa com essa função, né, que mantém ali para o cumprimento do que a gente chama de produção verde, né, e da sustentabilidade em todos os sentidos. Né. Mas eu lembrei aqui no fórum do mês passado,
acho que foi mês passado, a gente já se perde no tempo, o fórum da SPCine, eu participei de um painel e tinha um exemplo de uma produtora e professora cubana, que ela trazia, esse era o exemplo de Cuba. No painel estava um executivo da Nigéria, tinha o presidente da agência de cinema e audiovisual do Uruguai e tinha essa produtora cubana. E tem um exemplo que me tocou e ainda me toca a ponto de sempre lembrar aqui e trazer isso para compartilhar aqui com vocês, que era no sentido da sustentabilidade. Talvez não exatamente do meio ambiente, mas com certeza faz parte da sustentabilidade. Cuba, né, por ser Cuba e por estar limitada e com tantos bloqueios ainda, econômicos e tudo, no audiovisual ela trouxe uma prática de algumas produções cubanas, ou quase todas, uma preocupação assim, o catering, a alimentação na produção, era buscado junto a cozinheiras locais, e não comprado de uma indústria, de uma empresa e tal. Os figurantes de uma obra eram buscados, claro, depende do roteiro, mas quando se tratava de figurantes com uma determinada faixa etária, era buscada nos centros de repouso, envolvendo a sociedade. Claro que isso é muito cubano, né? Mas assim, é um exemplo do que é possível, né? Então tinha um compromisso social, né, e com sustentabilidade que passa por isso também. Porque no que se compra da cozinheira, ela está ali não só como geração de renda e de emprego, mas com certeza ela estava usando material ali do que cultivou, enfim, assim, tem uma prática de sustentabilidade envolvida nesse compromisso social de sustentabilidade. Então, eu acho que assim, são coisas possíveis, não custam mais, né? Porque qual é a diferença de você comprar no supermercado X e pedir a cozinheira lá que você conhece, enfim, de produzir a comida, né, as quentinhas. Então, às vezes são pequenas práticas que podem entrar em curso e, além da institucionalidade, pequenas práticas que a gente pode colocar em curso e que não custam tanto assim, né? Eu lembrei aqui de um exemplo, né, de um projeto que a gente está atendendo, que é uma experiência que também não tem necessariamente um custo, que é uma iniciativa de Secretaria de Estado da Cultura, do Meio Ambiente, Prefeitura Municipal de uma cidade pequena, e nós. Por quê? Porque a gente estava num lugar, a gente normalmente faz a separação em 3 tipos de resíduo, e o orgânico, né, aqui em São Paulo você consegue encaminhar, no Rio de Janeiro tem algumas cidades, mas tem localidades que não, né, que não tem essa prática. E a Universidade Federal desse lugar tinha uma iniciativa. Então a gente juntou todo mundo, ainda não foi adiante, mas é como ideia. A gente juntou esses 4 polos que tinham interesse em comum, implantar um centro, um pátio de compostagem que pudesse não só nos atender, né, é um legado que você deixa para a comunidade. Desculpa. Então, esse é um tipo de iniciativa que a gente gosta e é importante fazer, porque é sair um pouco. É importante a gente ter a prática ali do SET no dia a dia, mas se a gente começa a incorporar o social também, é possível dentro das nossas atividades, assim como o Mauro falou, né? Então, assim, e você consegue ter essa visão, mas você vai ter essa visão se você tem um pouquinho mais de conhecimento, né, do tema, sobre o tema, né? Então, por isso também é importante fomentar compartilhar conteúdo, né? Sobre o que é a sustentabilidade e tudo mais. Então, assim, queria só compartilhar essa iniciativa. Eu acho que o grande custo que a gente tem para implementar é o custo da mudança, que é o que o ser humano mais tem desespero, que é mudar o jeito que faz, né? Porque, de fato, tem práticas que não tem custo nenhum. O custo é de trabalho. Dá mais trabalho separar o lixo. Dá mais trabalho ter cuidado. Dá mais trabalho você ter uma caneca e você não pegar um copo, tomar um pouquinho de água, jogar fora, de 30 segundos depois pegar outro e beber também. Claro que dá mais trabalho carregar o copinho, né, ter o seu copinho ali. É óbvio que dá mais trabalho. Mas assim como dá mais trabalho toda a evolução da espécie.
É assim, gente. Se a gente quer uma sala de cinema boa, confortável, com um som incrível e tal, vai dar mais trabalho, né? Se a gente quer ter um trânsito melhor na cidade, enfim, vai dar trabalho. Então, respondendo também um pouco o que o Nuno perguntou, não tem diferença de empresas grandes, empresas pequenas, produções grandes, produções pequenas. Tá? De gente rica, gente pobre, enfim, toda iniciativa, toda prática ela é importante. O problema é a mudança, e a mudança vem com a informação, com a capacitação, com o entendimento do impacto, porque o ser humano só se move se ele entender que tem um retorno para ele direto, né? Nem que seja do marketing. Olha, não vou ganhar um prêmio. E aí eu acho que são algumas possibilidades. Eu acho que prêmios que já existem, a Amazon tem no mundo, né, uma competição mundial, que eu acho que a Alemanha acho que ganha sempre, ou alguma coisa assim, e de práticas sustentáveis. Aliás, com quem eu trabalhei até hoje, a Amazon foi a que mais forçou isso a acontecer, a sustentabilidade e tal. E acho que assim como aconteceu com a acessibilidade, assim como lá atrás aconteceu com a auditoria, que parou de ter, né, enfim, controller e tal, isso pode entrar nos orçamentos, né, da política pública. Não tem por que não entrar. Ou seja, você capta no dentro do orçamento, assim como hoje é a acessibilidade. Isso faz parte da governança. O que a gente começou falando, vou fechar essa elipse aqui, isso faz parte da governança, da mesma forma que você tem que respeitar a LGPD, da mesma forma que você tem um compliance, da mesma forma que você tem que ter uma contabilidade, um accounting super transparente, firme e tal, em qualquer tamanho de empresa. Não tem jeito. Se você não quer fazer isso, você não tem que ter empresa. Não é o tamanho da empresa. Se tiver uma empresa que é só você, como sócio e é o eu-presa, né? Se você tiver, você tem que fazer exatamente a mesma coisa que a Petrobras faz. É igual. É outra proporção. Mas é igual, gente. Então, assim, isso passa muito pela nossa cultura como um todo de sociedade, né? Quantos de nós falam, mas por que eu tenho que prestar contas? Eu sou artista, eu não tenho que saber de números e tal. Então, não tem empresa. Quer fazer um projeto e não quer ser sustentável porque não quer, não faça o projeto. Vai trabalhar num projeto, né? Num coordene. Então, a gente precisa, sim, convencer primeiro os decision makers, né? Porque essas culturas elas não vão para frente se os sócios das empresas ou as executivas das empresas não tiverem isso como cultura. E a gente depende muito e a gente precisa muito que os nossos clientes façam isso, porque aí é o retorno, né? Eu vou te contratar se você fizer isso aqui. Aí não tem jeito, né? Acho muito interessante isso que você diz, né, do ciclo todo, e aí a gente tem que agregar áreas, né? A educação, por exemplo, né? Eu acho muito, sim, eu cresci nos anos 80, 90, e eu me lembro, e eu estudava em escola pública, municipal. Na minha primeira infância, cada um tinha sua canequinha na sala, que ficava pendurada. Isso não é moderno, gente, isso é uma coisa velha. E depois virou moda tudo ser de plástico, descartável. O descartável foi imposto. O avanço foi ter o plástico, o imposto, o novo foi que tudo virou descartável. Eu tinha esses copinhos na infância, que sempre dava errado, né? Vazava, acho que você tinha, né? Exato, a merendeira e tal. E aí, depois, a moda foi que tudo virou descartável de plástico, né? As garrafas eram de vidro, ainda peguei essa fase das garrafonas, né? E aí, do nada, como se fosse algo orgânico, foi imposto para a gente o plástico, e o plástico virou orgânico, né? Nós não discutimos em sociedade, a gente não discutiu. E a gente apenas foi adotando, né? Porque era o imposto, tudo virou plástico, é melhor, não quebra, é melhor, né? Aí depois o problema veio, né? E agora a gente está nesse momento de retorno, que eu tenho visto escolas pioneiras, que cada aluno tem sua caneca, e ela fica lá na pioneiríssimas, né? Nossa, desconstrutivas. E aí eu acho curioso, assim, porque é uma bobagem, mas
É o que você dá para a criança. É normal que todo mundo tenha essa canequinha. Parece uma bobagem, né? Não é só ter a caneca. Por que você usa a caneca? Né? Se ela também não entender, ela também não vai praticar depois. Exato. E é uma coisa tão boba, mas eu fico observando que é nas coisas bobas, como disse o Léo, né, que esse ciclo começa. E quando esse assunto aqui para vocês, acho que também é novo, e eu também me acho super desconstruída, apesar da água com gás. É complicado. E que essa questão, quando a gente trouxe a ideia desse painel, e eu falei, nossa, é mesmo, né? Eu nunca tinha parado para pensar, e para ter, assim como eu não tinha nunca parado para pensar, e eu acho que faz parte de um equilíbrio socioambiental, que é o tal, por exemplo, de coordenador de intimidade no cinema. Que no começo virou uma coisa, imagina como é que vai ter, vai acabar com a espontaneidade. E hoje eu tenho ouvido muitos podcasts, eu faço um podcast e ouço muitos, e vários discutindo esse tema, né? E como que se mantém uma filmagem orgânica, intimista, mas ao mesmo tempo discute-se com os atores, as atrizes. E eu achei tão interessante, eu falei, como é que a gente não pensou nisso antes, né? Como sociedade de cinema, não estou dizendo, as mulheres, ou não. Poxa, facilita tanto o processo, né? Protege o diretor, o produtor, todo mundo. Então, e aí, para mim, quando eu ouvi essa questão, né, do coordenador de intimidade, que nasceu, né, também nos Estados Unidos, foi a mesma coisa que eu ouvi agora, por exemplo, um coordenador de sustentabilidade, entendeu? Por que não, né? Que não atravanque, porque eu acho que às vezes é o que o Léo diz, a gente sente como se isso fosse atrapalhar a produção. Aí é mais uma coisa para atrapalhar, é mais uma coisa para pensar. Como é que vocês veem essa questão? Querem comentar? Porque assim, como convencer as produções, as produtoras, tal, de que isso não vai, é mais uma coisa, entende? Tipo, porque muita gente viu essa coisa do coordenador de intimidade assim no começo, né? E continua, ainda continua. Né? Assim, vai dar mais trabalho. É mais uma pessoa. Eu costumo sempre dizer, a gente vai nos lugares, por exemplo, a gente fala de film commission e tal, a primeira coisa que eu falo a gente vai atrapalhar a cidade, sim. A gente vai fechar a rua, sim. A gente vai causar trânsito, sim. Isso vai acontecer. Você não pode dizer que não. Não, a gente é tranquilo. Não existe, gente. A gente atrapalha tudo. Tá? Agora, se tiver uma organização e se tiver uma capacitação da população, Nova York filma na Quinta Avenida o tempo inteiro. Nova York é aquela loucura, fecha a Quinta Avenida o tempo inteiro e tudo certo. Nova York é um dos lugares mais filmados no mundo. Né? Agora, a população entende que aquilo é importante, a população gosta, a população respeita e tem retorno com isso. Né? Então, essas evoluções, que é o coordenador de intimidade, que é o eco-manager, que é o coordenador de ação, gente. A gente fala, tem cena de ação, precisa de um coordenador de ação, precisa de um coordenador de dublê, coordenador de efeito. Não precisa de um coordenador de intimidade, por quê? Não faz sentido não precisar. É a questão da mudança. É claro que é mais uma pessoa, é claro que limita, de alguma forma, sob um ponto de vista, limita a criação lá do diretor, que quer ver uma coisa ou outra e tal. Por outro lado, para mim, isso deixa ilimitada a criação do diretor na cena, dentro do limite. Né? Ele pode ficar seguro que dentro dos limites, porque isso veio também por muito desrespeito, né, aos artistas que estão ali, e tem milhares de casos, né? E numa época que nem se sabia que era um desrespeito, a questão do assédio e tal, isso tudo está evoluindo. Acho que hoje a gente entende muito melhor, mas ainda tem que evoluir. Então, é a sociedade aprendendo. E aprender, gente, ainda mais depois de velho, ainda mais depois que a gente aprendeu um monte de coisa, é difícil e dói. Dói na carne. Dói porque a gente vê o quanto a gente fez errado. Na época que a gente fez o Pacto Anti-Assédio Sexual no cinema, a gente trabalhou muito e tal, e a gente viu o quanto a gente fazia errado dentro de casa, gente. Eu dou sempre esse exemplo. Enfim, com a minha namorada, com a minha mulher,
não sei o quê. A gente fazia errado o tempo inteiro. E eu, como a Flávia está falando, eu me acho uma pessoa super incrível. Sempre me achei super moderna, super incrível e tal, e a gente vai vendo que a gente erra o tempo inteiro e vai continuar errando o tempo inteiro. O que importa é a gente identificar. O que importa é a gente estar aberto com a visão totalmente aberta para a gente reaprender e tal. Aliás, tem um livro que o professor que me deu aula uma vez que chama Unlearning. Virou quase que uma seita. Que é o que ele começa e diz o seguinte, ó, sei lá, era 2015, quando eu tive essa aula, 2000, qualquer coisa. E eu sou engenheiro de formação. Aí ele falou assim, vocês não sabem nada. Tudo que vocês sabem não interessa para nada. Aí eu falei, pô, peraí. Como engenheiro, você vai falar isso para mim? A única coisa que eu tenho na minha vida é o que eu sei, não é possível você dizer isso. Mas brincadeiras à parte, é exatamente esse conceito, que tudo que a gente sabe é para a gente saber mais. É para a gente ficar aberto. É um ciclo. Você vai inteirando e iterando esse ciclo e você vai aprendendo cada vez mais e vai evoluindo como profissional, ser humano, cidadão, por aí vai. Então, acho que esse é um ponto-chave para a gente poder, de fato, trazer. E é claro que o chamado enforcement, que é outra palavra em inglês, mas é boa, o enforcement ele é necessário. Seja do cliente, que vai dizer, você precisa fazer, senão você não trabalha comigo, seja da regulação, que eu concordo com o Mauro, o Nuno, vamos levar para o conselho. Isso é só ter como acessibilidade, gente. Tem um monte de gente que continua achando que a acessibilidade não serve para nada. Que não tem ninguém que vá ao cinema assistir. Aí você começa a falar, tudo bem, não tem ninguém porque não tem, né? São 20 milhões de pessoas no Brasil que têm o potencial de virarem consumidores através da acessibilidade. Então, assim, a acessibilidade é um bom exemplo que está sendo discutido até hoje. Então, se você colocar ali, e aí o poder público tem a obrigação de induzir, é o que a gente sempre fala, a regulação tem que ser indutora, você pode colocar lá, tem a linha do orçamento, nos editais, você ganha mais se você tiver essa linha, por aí vai. Tem muita solução, a gente é só querer fazer. Tá. Não, ouvindo tanto o Léo falar aí da outra formação dele, da engenharia, aí eu lembrei da minha outra formação, que é de psicologia e psicanálise, e que é um mantra lá, uma pedra fundamental lá do Freud. O ser humano se move com o desejo. É o desejo que faz o ser humano se mover. Então, por que não colocar a sustentabilidade como um desejo nosso, né? Então, era isso só. Eu só queria agregar que essa questão do coordenador de coordenação de sustentabilidade como equipe, né, nova no SET. E aí eu volto aqui, eu acho que os líderes, né, a gente tem vários departamentos, né, da produção, cada um tem um líder, né? Esses líderes precisam estar engajados, porque eles são exemplo para a equipe. Então, se o líder agrega a coordenação de sustentabilidade e esse novo movimento dentro da produção, vai ficar muito mais fácil. Então, acho que é super importante assim, que as pessoas que estejam na liderança possam começar a entender isso, porque, às vezes, assistentes são muito mais engajados do que os líderes de departamento. Eu tenho visto isso na prática. Então, às vezes, você não consegue mudar. E aí, essa pessoa de coordenação, ela precisa realmente ser aceita. E é uma mudança. Então, é aos poucos também, né? Eu acho que cada mudança a gente não consegue mudar. Às vezes consegue, né? Vai no trator e muda. Mas, às vezes, tem que ser, né? E essa questão da sustentabilidade, ela precisa ser aos poucos também, né? Então, eu queria só agregar isso. Exatamente. E aí, só, Léo, que você falou, me lembrou uma coisa que eu sempre falo também, que precisa ter um ciclo virtuoso, né? Que a natureza ela tem esse ciclo virtuoso, né? E a gente precisa aprender com ela, reaprender, né? Muito bem, obrigada. Queridos, a gente vai encerrar essa mesa, mas estamos aí, né? A conversa continua, vai ter um pequeno intervalo, a gente volta para a segunda mesa.
Só aqui já, né, adiantando, as iniciativas sustentáveis nas produções. Então, vamos falar audiovisuais, vamos falar do que já temos. A Ariane está de volta, vai estar de volta. A Dani Aonda Gulani vem também, querida, maravilhosa. A Paulinha Cossenza também vai estar aqui com a gente, produtora maravilhosa da Ventre Studio, ou do Ventre Studio, né? E a Gisela Câmara, a Amazon também vai estar com a gente. E a Amazon acho que foi pioneira no Brasil nessa questão do coordenador de intimidade, né? Trazendo e dando, né, o curso, né, o know-how, o workshop. Eu queria até ouvir depois você também sobre isso, porque, como eu falei, tem, mas não tem a ver, e tem, que é o equilíbrio socioambiental passa pelas pessoas. Eu acho que a gente esquece muito, não nós aqui, mas no mundo, fica pensando só no ambiente, e o ambiente somos nós, né? Não adianta fazer tudo se a gente está tudo desequilibrado, neurótico, né, sendo desrespeitado. E, para terminar, a Érica Aguado, não sei se a Érica já está aí. Ah, a Érica, bem-vinda, Érica, que também tem muita experiência, né, trabalhou na SBT, na Band, Record, antes de migrar para produção independente. Então, ela vai trazer os casos também. Até já, gente. Obrigada.